Jó é um símbolo da vitória de Deus sobre o diabo. A questão aqui não era a vida de Jó, a questão aqui era o confronto, o grande conflito entre Deus e Satanás. E quantas lições podemos extrair dessa história, não? Você está com sua Bíblia aberta na parte inicial de Jó. Vamos fazer isso em cada reunião aqui. Os primeiros 2 capítulos. E vamos trabalhar apenas nesta parte introdutória do livro de Jó, capítulos 1 e 2. Vamos ler novamente o texto que começamos a ler ontem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Uma descrição sucinta, objetiva, clara e direta. Um homem que vivia nas mãos de Deus e foi vitorioso sobre o diabo. De repente, a descrição aqui na terra da pessoa de Jó, da família de Jó, das riquezas de Jó, da autoridade de Jó, do status de Jó, de tudo isso. Depois dessa cena aqui na terra, o texto nos transporta para aquele concílio entre Deus e os anjos, onde Satanás está presente como um intruso não convidado. Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vejam que Satanás não faz parte desse grupo dos filhos de Deus. Ele está entre eles. Essa própria expressão já evidencia que ele está ali como um intruso. Ele não foi convidado. Ele está ali para provocar. A presença do diabo traz um desconforto a esta Assembleia Celestial. Tudo que Satanás quer é afrontar a Deus. A sua própria presença já é uma afronta a Deus. E então Deus, na mais absoluta tranquilidade, no mais absoluto controle da situação. Deus nunca perde o controle das situações que o envolvem. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Há algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, eu estava vindo de uma viagem da Bolívia. Estava num voo de Santa Cruz para São Paulo. Eu percebi que no avião havia um grupo de pessoas que viajavam juntas. Eu me sentei, o meu lugar era a janela, a cadeira do meio estava vazia e uma senhora sentou ao corredor. Aliás, ela já estava sentada quando eu cheguei. Pedi licença, entrei e percebi que ela estava chorando, antes do avião levantar voo. Eu me sentei ali. À medida que o avião começou a se movimentar, eu percebi que ela chorava cada vez mais e eu pensei que ela estava passando mal, algum problema. Não sabia se ela fazia parte do grupo ou se estava sozinha. Então eu tomei a palavra e perguntei: senhora, a senhora precisa de alguma ajuda? Está passando bem? Ela não me olhava, ela só dizia sim. Como quem quer dizer assim, não está tudo bem, mas ela chorava. Quando o avião começou a taxiar e começou a se preparar para levantar voo, eu vi que o choro começou a aumentar. Eu percebi que o choro era de medo. Coitada, estava com medo do avião, do voo. E olha, deve ser terrível viajar de avião, uma viagem longa de algumas horas com medo. E naquele dia parece que as coisas estavam contra ela, porque enfrentamos uma turbulência tremenda na viagem. Chegou um momento que o desespero dela era tão grande, logo no começo do voo, logo que estava levantando o voo, o choro dela começou a ser alto, as pessoas olhavam e eu já sabia que era medo, não havia o que fazer. Eu apenas dizia assim: olha, fique tranquila, isso é normal, mas ela chorava. Aí eu percebi que o grupo que estava sentado ali à volta fazia parte do grupo dela e veio uma moça, uma jovem de talvez 18 ou 20 anos, 22 anos, veio e sentou ali entre nós dois, falou alguma coisa para ela e ela chorava convulsivamente. E a moça então fez um gesto assim, apontando as palmas das mãos assim para a cabeça dela. E eu não entendi o que era aquilo. Mas o tempo passou e a turbulência aumentou e ela começou a gritar de desespero. Ela chorava convulsivamente e gritava. Cada vez que o avião mexia, tremia, ela soltava gritos. E quanto mais ela gritava, mais a moça abria as mãos assim, com as palmas voltadas para a cabeça dela. Mas aquilo não passava. Olha, foi toda a viagem, um desespero completo. Finalmente, quando aterrissamos em São Paulo,
Ela se tranquilizou imediatamente, limpou as lágrimas. Aí agradeceu porque eu demonstrei interesse. E ali começamos a conversar. E talvez por causa do movimento, do congestionamento ali, o avião demorou mais de 20 minutos até estarmos prontos para descer. E em pouco tempo de conversa ela perguntou: e você faz o quê? Você trabalha com o quê? Eu disse: olha, eu sou pastor da igreja adventista. E esta informação trouxe uma reação interessante nela, uma euforia imediata, acompanhada de curiosidade, e ela começou a me fazer algumas perguntas. Ela disse: ah, você é pastor? Puxa, parabéns, que bom que você é pastor. Nós também somos religiosas, estamos indo para um congresso da nossa igreja, e é uma igreja voltada para a espiritualidade oriental, alguma coisa assim. E ela me disse assim: você então acredita na Bíblia? E eu disse: sim, acredito. Ah, e você interpreta a Bíblia literalmente? Eu disse: bem, o que você quer dizer com literalmente? Não, tudo assim ao pé da letra. E quando eu fui querer explicar assim, evidentemente a gente não sabe como explicar isso a uma pessoa, eu não sabia até que ponto chegava o conhecimento ou a familiaridade dela com a Bíblia. E ela já me fez outra pergunta: o que você acredita que acontece quando uma pessoa morre? E eu disse: bem, olha, a Bíblia fala. E quando eu comecei a falar, ela disse: você acredita na ressurreição, então? E eu comecei a me sentir perdido diante de tantas perguntas. Porque quando eu buscava a oportunidade de explicar, ela reagia como se ela não acreditasse na minha resposta. E aquilo me incomodava. No entanto, ela não foi rude em nenhum momento, mas foi um bombardeio de perguntas. E você não acredita na reencarnação? Eu disse: não. Ela disse: não acredita? Assim, surpresa. E quando eu ia tentar explicar, ela vinha com outra pergunta: então você acredita que Jesus vai voltar ao mundo? Olha, naquele momento, sendo bombardeado por tantas perguntas e me sentindo ali impotente, incapaz de responder, me senti pequeno. Aí eu me lembrei que há muitos anos atrás, uma vez um professor, na sala de aula, comentando sobre como devemos reagir e técnicas de reação e de comportamento em debates, e ele disse uma vez assim: olha, toda vez que você entrar num debate de perguntas e respostas, segure. Os alunos, nós estávamos ouvindo, perguntando: professor, o que significa segurar o cabo da panela? Ele disse assim: seja você quem faz as perguntas. Eu me lembrei daquilo. E no meio de tantas perguntas, eu retribuí com uma pergunta: e você acredita o quê? Aí, imediatamente, ela parou de fazer perguntas. E agora ela começou a explicar. Bem, eu não vou me delongar na história, nem no desfecho dessa história. Apenas que aquela foi uma oportunidade de fazer um contato missionário que eu tive ali. Mas a verdade é essa: quem pergunta é quem segura o cabo da panela. Quem segura o cabo da panela é quem controla a situação. Naquele concílio onde estavam Deus e os seus anjos, Satanás entre eles, uma presença sinistra, uma presença incômoda, uma presença que tenta afrontar a autoridade do Criador e mantenedor do universo. Deus se volta para o diabo. E o que diz aí o verso 7? Então perguntou o Senhor a Satanás. Quem é que pergunta aqui na história? Quem é que pergunta? Quem é que está no controle da situação? Quem é que tem que prestar contas? É o diabo. Deus, com uma pergunta, restabelece a ordem no recinto. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Vejam como Deus mantém o controle da situação. O livro de Jó é o livro das perguntas. Nenhum livro da Bíblia tem tantas perguntas quanto o livro de Jó. A primeira pergunta que está no livro de Jó é exatamente a pergunta de Deus: de onde vens? Satanás responde e Deus pergunta novamente no verso 8: observaste o meu servo Jó? Mais uma pergunta. E Deus continua dizendo: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas vejam a pergunta de Deus: observaste o meu servo Jó?